sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o 7º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou a professora Thaíse. Nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Cleiton e o nosso tema de hoje é poema, um conteúdo muito importante para o 7º ano do ensino fundamental. Vamos lá então começar a nossa aula, que é muito especial porque fala sobre poema. Eu tenho certeza que vocês já leram muitos poemas, têm os poemas preferidos. E para você que nunca leu um poema e não gosta, tenho certeza que depois dessa aula você vai começar a ler muitos poemas. Vamos falar então, para começar a nossa conversa, sobre o conceito da palavra, desse vocábulo poema. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. O poema ele é um texto literário escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Então, vem aqui comigo um pouquinho. O poema ele é um gênero textual escrito em versos. Nós temos estrofes e nós temos rimas. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo que vocês vão entender como são esses versos e essas estrofes num texto. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Também pode ser narrativo, dramático e lírico. Então essas aqui são as principais características do gênero textual poema. Vamos revisar? Então, o poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. E eu também posso ter rimas. E tenho 3 tipos. Eu tenho o poema narrativo, o poema dramático e o poema lírico. Vamos lá? Antes da gente seguir para falar sobre a estrutura do poema, que é o gênero textual, eu vou ensinar para vocês a diferença entre poema e poesia. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Olha só. Com relação às diferenças entre poema e poesia, o poema se refere a uma estrutura textual, enquanto a poesia está relacionada ao conteúdo do texto. Poema é o texto em si, escrito, é o gênero textual, ele tem toda uma estrutura que eu acabei de dizer para vocês. Verso, estrofe, rima ou não. A poesia é o conteúdo. Então eu posso ter poemas que contêm poesia, mas eu posso ter poemas que não contêm poesia. A poesia é o conteúdo, é a arte. A poesia ela pode estar numa música, ela pode estar num quadro, numa imagem, numa dança que você vê na televisão. Isso é poesia. De modo geral, entende-se por poesia a emoção, o aspecto imaterial do texto. Assim, podemos encontrar poesia em poemas, canções, textos narrativos, peças publicitárias, pinturas e filmes, por exemplo. Sabe quando você olha para algum quadro, alguma imagem e você se emociona? É porque ali contém poesia. A poesia é uma arte e essa arte ela está em vários lugares, em várias situações na nossa sociedade. Vamos resumir então agora tudo que eu falei para ficar bem explicado? Poesia é algo imaterial. E poema é um gênero textual com características de estrutura própria, tá certo? Vamos continuar então? Como eu falei para vocês, o poema é um gênero textual que tem estruturas próprias. A estrutura do poema ela é bem contrária à estrutura de um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É aquele texto que é dividido em parágrafos, como, por exemplo, a crônica, a notícia, a redação do Enem. Eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando eu estou lendo um poema, eu não posso dizer assim, eu vou ler o primeiro parágrafo. Não, poema não tem parágrafo, poema tem estrofe. Então, a diferença de prosa é essa. A prosa é dividida entre parágrafos e o poema tem versos e estrofes. Primeira coisa, então, que nós vamos falar sobre poema é em relação aos versos. Eu tenho esses tipos de versos aqui, ó. Eu posso ter um verso regular. O que é um verso regular? É quando eu tenho métrica e rima. Espera só, o que é métrica?
Métrica tem relação com a medida do verso. A métrica ou a medida é a representação, é representada pelo número de sílabas de um verso. Essa estrutura em sílabas permite ao leitor identificar o ritmo do poema. Todo poema que tem rima, a gente está falando de rima agora, rima é quando as palavras se aproximam pela sonoridade. Quando ele tem métrica, é porque ele rima, e essa rima é feita a partir do ritmo. Então, os poetas, quando vão construir um poema que tem verso regular, ou seja, com métrica e rima, ele faz uma contagem de sílabas para poder distribuir. Lembrando que essa contagem de sílaba não é a mesma da sílaba gramatical que você aprende, da divisão silábica que você aprende na gramática. Ela é diferente, ela tem a ver com ritmo. Então, ele pode ser regular, métrica e rima, mas ele pode ser um verso branco, com métrica, mas sem rima, ou ele pode ser um verso livre, sem métrica e sem rima. Eu só vou avançar um pouco, mas volto aqui para mostrar para vocês um exemplo de verso. Olha aqui o poema. Daqui a pouco a gente vai ler o poema do Vinícius de Moraes. Cada frase dessa aqui, vamos chamar assim, é um verso. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 versos. Então, cada frase dessa é um verso. Esse verso pode ser regular, branco ou livre. Vamos continuar então agora, vamos falar sobre as estrofes. A estrofe é um conjunto de versos. Quando eu tenho vários versos, eu tenho uma estrofe. É como se fosse o meu parágrafo lá do meu texto, da minha prosa. Aqui eu chamo de estrofe. Eu tenho conceitos para a quantidade de versos que eu tenho na minha estrofe. Quando a minha estrofe é composta de 2 versos, eu tenho um dístico. Quando é composta de 3 versos, terceto. Quando é composta de 4 versos, uma quadra ou quarteto. Quando é composto de 5 versos, um quinteto ou quintilha. São nomes que você pode usar, estão certos todos. Quando eu tenho 6 versos, estrofe composta por 6 versos, eu tenho um sexteto ou sextilha. Quando eu tenho uma estrofe composta por 7 versos, eu tenho uma sétima ou uma setilha. 8 versos, uma oitava. Está terminando. Quando eu tenho 9 versos, eu tenho uma novena ou uma nona. Quando eu tenho 10 versos, eu tenho uma décima. E se tiver mais de 10 versos, professora, aí eu chamo que é uma estrofe irregular. Aí eu já não coloco mais o nome, tá bom? Até a 10 eu tenho todos esses nomes, mais de 10 versos é uma estrofe irregular. Tranquilo? Vamos para a parte da rima, então? O poema também pode apresentar rima. A rima são aquelas palavras que se aproximam pela sonoridade. Eu tenho diversos tipos de rima, mas eu trouxe para vocês as 2 principais, que estão mais nas poesias, nos poemas que você tem aí, que chega para você no seu livro didático. Eu tenho uma rima externa, quando os sons semelhantes estão no final de diferentes versos. Vou explicar daqui a pouco no poema, você vai entender. E eu tenho também a rima interna, quando a rima está entre a palavra final de um verso e a outra ela está no interior do verso, de qualquer local do verso. Olha aqui, então vamos lá, eu vou ler com vocês o Soneto de Fidelidade de um grande poeta brasileiro chamado Vinícius de Moraes, um dos meus poetas preferidos, e você vai entender como que é feita a estrutura. Esse aqui é um poema com versos regulares, eles possuem rima, tá? Então vai ficar bem mais fácil para você entender. Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Soneto de Fidelidade, Vinícius de Moraes. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já tinham ouvido esse soneto. É um soneto lindo, que fala de amor.
é bom a gente ter lido esse soneto aqui para a gente até falar da figura do poeta. Como que se intitula essa figura? O poeta, muitas vezes, ele traz a poesia, quando ele vai escrever, de coisas que ele sente, mas às vezes ele vai falar de coisas que ele não está vivendo, mas que ele experienciou em outras situações ou criações da própria mente dele. Por isso que a gente chama esse poeta de eu lírico. Quando você for fazer um exercício lá, a professora vai perguntar assim, o eu lírico do poema diz, o que quer dizer o eu lírico do poema quando ele cita, ele fala sobre isso? Então, eu lírico é o poeta. Muitas vezes o poeta, ele quer dizer algo para a gente, e a gente tenta interpretar, mas é muito subjetiva essa linguagem. Olha aqui então, nós temos 4 versos, a primeira, isso aqui é uma estrofe, e nós temos 4 versos. Aqui é a segunda estrofe, nós também temos 4 versos. Aqui nós temos uma estrofe já de 3 versos. E aqui também nós temos uma estrofe de 3 versos. Quando eu tenho essa conjuntura aqui, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, eu tenho um soneto. São 14 versos, é uma estrutura fixa. Vamos falar um pouco sobre a rima? Olha aqui. No início do poema, ele diz assim, ó, de tudo ao meu amor serei atento. Eu até coloquei um azinho aqui para você ver que rima com pensamento. Está lá no final do 4º verso. Atento rima com pensamento. São 2 palavras no final do verso. E aqui, tanto rima com encanto. Aqui a gente também vai ter rima. Momento com contentamento. Canto com pranto. Aqui, procure, e assim, procure, ele tá bem aqui na outra estrofe, com dure. Letra D, vive, contive e ama com chama. Você pode criar um poema sem rima também, não tem problema. Vamos falar rapidamente agora sobre os tipos de poema que eu tenho. Nós falamos sobre características e estruturas, agora vamos falar sobre os tipos. Eu tenho 3 tipos de poemas. Eu tenho o poema épico ou narrativo. Esse poema, ele conta uma história em forma de versos. Então, é poema, vai ter verso, mas o conteúdo dele vai ser uma história. E ele vai apresentar todas as características do gênero narrativo. É uma narração, mas escrita em forma de poema, de versos. Eu tenho muitos livros famosos que são assim. Eu também tenho o poema dramático. O poema dramático, aqui no poema épico tem o narrador. Aqui no poema dramático não tem o narrador, tá? Ele não apresenta a voz desse narrador, pois a história se desenrola a partir das falas dos personagens estruturadas em formas de versos. Sabe quando você vai ler um texto teatral, ou você vai no teatro ver, ou na internet uma peça de teatro, e os personagens usam diálogos? Esse é o poema dramático. Nós temos um livro muito famoso, que é o Morte e Vida Severina, que é um poema dramático. Tá? E, por fim, nós temos o poema lírico, que foi o que a gente acabou de ler, o soneto de fidelidade. Ele é uma manifestação de ideias, de emoções ou desejos. Não apresenta características nem do gênero dramático, nem conta história. Ele realmente é para manifestar ideias, emoções, uma criação ficcional. Vocês perceberam como o poema ele é rico? Eu posso trazer emoções, o eu lírico ele pode expressar as emoções que ele sente, mas ele pode trazer também nos seus poemas uma crítica a uma realidade social, como por exemplo no poema dramático do João Cabral de Melo Neto, ele fala sobre a realidade dura que acontece na região dela. Então, o poema é muito rico, tanto a linguagem quanto o conteúdo. Pessoal, eu quero agradecer, muito obrigada mesmo por ficarem aqui. Tomara que vocês tenham aprendido tudo. Fiquem ligados que amanhã nós teremos aulas para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de Língua Inglesa e História. Lembrando que o Seduc em Ação é transmitido no canal do YouTube da TV Brasil Central, no site da Seduc e façam as atividades no portal NetEscola. Forte abraço, até a próxima. Tchau!